Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que vai ver esse vídeo de manhã, de tarde, de noite ou talvez até de madrugada, que Deus possa te abençoar poderosamente. Como de costume, eu quero iniciar orando com você. Vocês sabem que a gente lança aqui no nosso canal no YouTube todas as quartas-feiras o vídeo da nossa lição da EBD. Só que essa semana a gente teve alguns imprevistos, alguns problemas pessoais que a gente precisou resolver e acabou consumindo o nosso tempo e a gente não conseguiu preparar todo o estudo. E quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer nada mal feito, não pretendo preparar uma aula de qualquer jeito, até porque a primeira aula, se você ainda não viu, volta lá, a nossa introdução falando. A gente começa falando sobre Romanos capítulo 12, verso 7, que é aquele que vai ensinar, que se dedique ao ensino. Algumas versões vão dizer que se esmere, né, ao ensino, ou seja, aquela peça, quando a gente vai lá no serralheiro, aonde quer que seja, ele vai esmerilhar a peça, ele vai tirar de um lado para colocar de outro e colocar no padrão. Então isso que é ensino, é o professor tirar do conhecimento que lhe é concebido, que lhe é adquirido e compartilhar para os seus alunos. E também, como eu sempre digo, o professor também sempre aprende. Falando em professor, lição 3, que será, se Jesus não voltar, é claro, 15 de outubro de 2023, no nosso território nacional, aqui na nossa nação brasileira, se comemora o Dia do Professor. Para falar de professor, eu já vou orar. Nós vamos a João 16:13. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Eu vou orar e dou seguimento aqui. Enquanto isso, você pega sua Bíblia, seu caderno, suas canetas e abre aí ou acessa, se você tiver com outro aparelho tecnológico, João 16:13. Mas vamos orar. Amado e eterno bom Deus, a Ti somos gratos, porque através desse meio de tecnologia estamos aqui para crescer com os nossos amigos, com os nossos irmãos. A intenção é compartilhar o pouco conhecimento que eu tenho e também receber conhecimento através dos nossos amigos que comentam, que compartilham o vídeo, que entendem que nós fazemos parte do mesmo reino e que a glória sempre será direcionada ao Teu trono, pois só Tu és digno de receber toda adoração, todo louvor e toda a glória. Que seja nas nossas manhãs de domingo, eu não sei, nas demais igrejas, tem igrejas que fazem EBD à tarde, tem igrejas que utilizam a quarta-feira, e aí vai do segmento que o pastor, que Deus direcionou ao pastor, mas que amanhã de domingo seja uma manhã de muito aprendizado e de muito pão na brasa. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Lição 3, 15 de outubro, dia do professor. A referência que eu pedi para que você situasse, abrisse, localizasse, Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. João 16:13 está escrito assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, note que o Espírito está com E maiúsculo. Todas as vezes que o Espírito com E maiúsculo aparece na Bíblia, não é o Espírito do homem, mas sim o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, que para nós que acreditamos na Trindade, é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo de Deus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso aqui é tremendo demais, gente. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há por vir. Eu te recomendo a ler todo o capítulo, na verdade, todo o livro de João, todo o Evangelho de João. Na verdade, eu te recomendo a ler toda a Bíblia. Mas João 16:13 diz, Jesus ainda falando com os discípulos antes da descida do Espírito Santo em Atos 2, que o Espírito Santo desceria. Aí ele diz, quando ele vier, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Isso aqui é tremendo demais, porque o Paracletos, o nosso professor Paracletos, ele habita
dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele é o nosso professor. E é por isso que quando eu, você e nós abrimos a Bíblia Sagrada, que para alguns que menosprezam é um livro qualquer, alguns que não conhecem a verdade, mas para nós, e aí a gente pega esse livro e nós pegamos a Bíblia Sagrada e abrimos talvez em um texto que a gente não conhece, e aí a gente começa a meditar, como Salmo 1:2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e também de noite, e você vai lendo, vai meditando, você vai mergulhando, e quando você vai percebendo, o Espírito Santo traz ao teu espírito a revelação, o que o texto está dizendo. A Bíblia, ela é a palavra logos, ou seja, a palavra escrita, mas dentro dela existe a palavra rema, que é a palavra revelada, o que o autor, que é o próprio Deus, utilizando 40 homens, quis deixar para a igreja, para Israel e para todos os povos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou correr, gente. Toda aula eu prometo. Eu vou parar com 60 minutos e vou ler tudo. Hoje eu vou, em nome de Jesus, me ajuda, Deus vai me ajudar. Vamos lá, título da lição: Missões transculturais no Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em dois testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, nós hoje falaremos do Antigo Testamento. Não vou meter a nada do Novo Testamento, porque a nossa próxima aula, permitindo Deus, a aula de número 4. Então, o foco hoje é o Antigo Testamento, que começa ali em Gênesis, apesar de nós sabermos, e a maioria apontar que Gênesis não é o primeiro livro do Antigo Testamento. Alguns vão dizer que é Jó, outros vão utilizar algumas bases, e aí eu não quero me ater agora nesse momento, mas na ordem que nós temos na maioria das Bíblias, não na Bíblia cronológica, mas nas Bíblias tradicionais, começa em Gênesis e termina em Malaquias. São 39 livros no Antigo Testamento. Então vamos lá. Texto áureo. Disse mais, está lá em Isaías 49:6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Preste bastante atenção, eu estou lendo respeitando ponto e vírgula para que facilite a nossa interpretação. Aí entra um ponto e uma vírgula também. Te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Falar de extremidades da terra, e o que eu estou utilizando é a Bíblia, não é a ciência. A ciência está aí para muita coisa, mas o manual do cristão não é a ciência, é a Bíblia. Então, falar das extremidades da terra, você vai, por exemplo, para Ezequiel 37, quando Deus diz ao profeta, dentro do Vale de Ossos Secos, todos nós conhecemos. Se você não conhece, depois dá uma lida. E aí Deus diz que para que ele profetizasse, dissesse: vem dos 4 cantos. Nós sabemos que a terra é redonda, o livro do profeta Isaías fala sobre isso. Mas o que me chama a atenção é que aqui está falando de extremidades. E aí a gente pode se ater aos pontos cardeais, que são 4: norte, sul, leste e oeste. Então Deus está dizendo sobre os 4 cantos da terra. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Deixa eu só beber um gole d'água aqui. E aí algo tremendo que Jesus disse no Novo Testamento. Em Atos 1, quando ele foi ascender aos céus, ele estava em Jerusalém. E nós devemos orar pela paz, né, em Israel e Jerusalém. Salmo 122 fala basicamente sobre isso. Muitas outras referências, mas são cumprimento de profecias que estão se cumprindo. Mas Jesus está ainda em terra, Atos 1, e aí ele diz para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E aí ele vai dizer: ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria
melhor dizendo, Jerusalém, Judéia, a sequência, né? Samaria e até os confins da terra. Então ele vai falar sobre 4 locais, 4 direções. A extremidade da terra é formada por 4 pontos para que a gente possa entender. E aí o texto diz que não seria apenas para Israel. O Antigo Testamento ele é mais direcionado para Israel, que é a nação e o povo escolhido por Deus. E aí João 1 vai dizer que Jesus veio para o que era um seu, mas os seus o rejeitaram. E a todos que o receberam, deu-lhe poder de serem chamados filhos de Deus. Então, nós, como Paulo diz lá na carta aos Romanos, fomos enxertados na árvore. E hoje fazemos parte da raiz que começou, e nós entendemos perfeitamente que Israel e a igreja têm a sua importância e a relevância para Deus. Então, também te dei para a luz dos gentios. Isso se repete no Novo Testamento, muitas referências. Então, eu vou falar aqui rapidinho, não vou conseguir ler todas para que a gente consiga finalizar a lição no tempo. Já foi 10 minutos ali brincando, mas vamos lá. Mateus 4,16 fala sobre o texto áureo de Isaías 49,6. Lucas 2,32, Atos 13,47, Atos 26,23, tem mais outras referências. E aí eu poderia continuar te citando, mas a ideia é que você leia elas e faça lá uma base e leve para sua classe. Até porque no domingo de manhã, na maioria das igrejas é domingo de manhã, a gente tem aí de 60 no máximo 90 minutos. Então é muito corrido. E como eu sempre digo, interage a sua aula. O aluno precisa que a aula seja dinâmica, que tenha aquela interação, que tenha aquele bate-papo, que ele se sinta à vontade para te perguntar. Tem algumas pessoas, algumas vezes que eu estou lecionando, e aí ele pergunta algo, e aí eu puxo aí na memória, peço ao Espírito Santo direção, e aí quando eu vejo que eu não sei, eu digo, eu não sei. Quem sabe tudo, quem é onisciente, né, que sabe todas as coisas, é Jesus, apenas a Trindade. Então isso aí eu não sei, nunca estudei, vou estudar. Próximo domingo a gente vai tirar essa lição, essa dúvida aí. Você anota lá e no próximo domingo você traz a resposta. Mas faça que a sua aula seja dinâmica, para que haja crescimento para ambas as partes. Então, texto áureo eu já te disse, verdade prática. Está aqui escrito assim: o amor de Deus para com as nações, não está no singular, está no plural, as nações, deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam para a salvação das almas perdidas. Então a verdade prática fala sobre o amor de Deus, texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vai dizer que o objetivo de todos os que militam, Paulo vai dizer na segunda carta aos Timóteos, no capítulo 2, no verso 4, que aqueles que militam nesta obra não se embaraçam com as coisas desta terra. E aí vai dizer que aqueles que militam pela salvação das almas perdidas. Então nós devemos nos preocupar conosco, com os nossos e com os perdidos, com aqueles que estão afastados do aprisco do Senhor. Beleza? 14 minutos já, gente, quase 14. Deixa eu correr com vocês aqui. Leitura bíblica em classe. Vamos lá. Primeiro Reis, capítulo 17, verso 8, 9 e do 17 ao 22. Assim está escrito: então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, Deus falando com Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei. Olha que interessante. Deixa eu grifar isso aqui que eu não havia grifado. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva, grifa isso aí também, que te sustente. Olha como isso é poderoso. Deixa eu ler o texto todo e explicar versículo por versículo. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele não havia fôlego algum. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matardes o meu filho? É uma pergunta. 19.
E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço, braço, colo, e o levou para cima. Você sabe que o texto fala do quarto do segundo andar, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Verso 20. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Isso aqui é tremendo, deixa eu marcar. Verso 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, esticou o corpo por sobre o corpo do menino, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Gente, verso 22. Verso 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Daqui a pouco eu leio Jonas. Isso aqui é profundo demais, gente. Isso aqui é tremendo demais. A gente poderia ficar só aqui, mas a gente precisa ler e desenvolver toda a lição. Capítulo 17 é o capítulo do aparecimento. Na verdade, 1 Reis 17 é o capítulo do aparecimento de Elias. Se nós formos lá para o texto, eu não vou poder me aprofundar por causa do tempo, mas se nós formos ao texto, a gente percebe que no capítulo 16, agora Acabe está se sentando no trono. Acabe é filho do falecido rei Onri e se senta no trono, e aí Deus levanta um profeta e o seu nome é Elias. Elias, a Bíblia não diz o nome dos seus pais, a Bíblia não diz a sua raiz, não puxa nada disso, só diz que ele é de Tisbe, diz da sua tribo ali. Basicamente as informações são muito simples e diz que ele veio do meio do povo. Aí Elias se levanta como uma voz profética, do verso 1 ao 7. Deus usa ele e o texto diz que ele vai profetizar para Acabe, e ele vai dizer: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem chuva nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. Isso é profundo, mas eu não vou entrar nisso, senão eu vou estourar meu tempo. Vamos lá. Aí Deus vira para o profeta, ele entrega a mensagem. Deus vira para o profeta, 1 Reis 17, 2, e diz: vai-te daqui, vira-te daqui, vai-te daqui e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Eu estou correndo, porque você, se não conhece o texto, lê aí, dá uma meditada aí. Aí Deus leva ele para o ribeiro de Querite e oculta ele, ali o guarda. Aí Deus diz que lá os corvos lhe trariam pão e carne, e ele beberia da água que ali estava por sobre o ribeiro. Lembra que Elias disse que não haveria chuva sobre a terra. Lá no Novo Testamento, Tiago capítulo 5, lá já no finalzinho, depois do verso 15 em diante ali, vai falar que ficou 3 anos e 6 meses sem chover. A profecia que saiu da boca de Elias é: não vai chover. Deus levou ele para um lugar chamado Ribeiro de Querite e enviava corvo, que trazia pão, que trazia carne, e ele bebia da água do ribeiro. Mas ribeiro não tem fonte, ribeiro não é rio. Rio tem fonte, e ribeiro só existe se tiver chuva. Vou repetir isso aqui. Um ribeiro só existe se houver chuva. Ou se você fizer um ribeiro, aí um lagozinho que seja, você alimentar. Mas não tem fonte, não é um rio, não tem uma nascente. Então o texto diz: não tem chuva. Se não tem chuva, a água que está no ribeiro, estou com uma outra garrafinha aqui de 500 ml, vai acabando ao ponto de acabar, de zerar. E é isso que aconteceu com esse ribeiro. E aí a gente chega no verso 8, que novamente Deus diz para ele. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, porque ali eu tenho ordenado uma mulher viúva, que te sustente. Gente, pensa comigo. Elias está no ribeiro de Querite. De manhã vem corvo trazendo pão e carne, ele bebe da água. De tarde, beirando ali quase à noite, vem corvo trazendo pão e carne, ele bebe da água. O ribeiro seca. Só que o que me chama a atenção está aqui. Deixa eu colocar a referência para você e a gente evoluir. De 1 Reis 17, o que me chama a atenção está aqui no verso 7. O texto diz assim, verso 7. E sucedeu que, passado muitos dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Pensa comigo.
Todo ser humano sem água não vive. 3 dias no máximo a gente consegue sobreviver sem água, alguns até um pouquinho mais. Isso também depende do ambiente que você está. No deserto, com certeza não dá para sobreviver muito tempo sem água. O ribeiro seca e Elias permanece no mesmo lugar que está seco. Quem deu a direção? Deus. Quem deu a provisão? Deus. A provisão do pão e da carne não acaba, porque isso aponta de cima para baixo. O corvo não é um animal que vem rastejando, o corvo tem asas e ele vinha voando. Então o alimento do profeta vem de cima para baixo. Então a provisão do céu nunca acaba. O que acabou, Eliel? A água do ribeiro, porque o ribeiro está na terra. Então a provisão da terra pode acabar. Na terra pode ter crise, mas o céu nunca, eu repito mais uma vez que é a terceira, o céu nunca tem crise. Aí Deus diz, eu vou te dar uma nova direção. Dentro dessa nova direção, eu vou te dar uma nova provisão. E aí Elias faz o quê? Só obedece. Deus dá a direção e o servo fiel obedece a Deus. Meu Deus, 21 minutos, gente do céu. Vamos lá, verso 17. Depois destas coisas, você vai ter que ler do verso 10 ao 16. Não tem como você dar aula e não estudar. Já foi 21 minutos, eu não vou pontuar esse ponto aqui, o que aconteceu nesse inteirinho, que ele chega na casa, pede água, ela dá água, ele pede bolo, não sei o que, tá catando graveto. Você tem que ler. Estuda a palavra de Deus. Vamos lá, se dedica aí. Mas eu vou correr aqui. Verso 17. Depois dessas coisas que eu fiz aqui um resumo, corri rapidinho, mas você vai ler. Sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona de casa. E a doença se agravou muito até que nele não havia fôlego nenhum. Ou seja, morreu. Ser humano sem fôlego de vida, está morto. Primeiro Samuel 2,6. É Deus quem dá e é Deus quem tira a vida. Então Deus nos dá o fôlego de vida todos os dias. Se estamos vivos, é porque Deus tem nos sustentado. Mas o menino morreu. E aí chega o verso 18 que eu grifei aqui. E aí ela vai em direção ao profeta. E ela diz assim: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade. Ela não fala de pecado, ela fala de iniquidade. E matares meu filho? Olha que interessante o verso 18. Essa viúva está dizendo sobre um problema no seu passado. Ela está vivendo um momento de bênção. Você lembra da farinha, a panela vai acabar, da botija, você conhece o texto. Se não conhece, precisa ler para entender. Aí ela está vivendo um milagre, o filho morre, e aí ela vai dizer: homem de Deus, você veio a mim para trazer a memória do meu passado, para me cobrar o que eu fiz de errado no passado. Olha o que o profeta, essa referência eu não havia notado, lembrei dela aqui agora. Olha o que o profeta Miqueias, se não me falha a memória, no capítulo... Cadê? Vamos lá. Se não me falha a memória, é o 7. Isso. Miqueias 7,19. Vamos lá. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É daqui que sai esse adágio que os cristãos usam, que nosso pecado é lançado no fundo do mar, no oceano, Deus não se lembra mais. No Novo Testamento tem outras referências, esse texto se repete na carta aos Hebreus. Ela está falando sobre o passado, não existia a Bíblia, ela não tinha acesso à Bíblia, então ela está usando o que, Eliel? Ela está usando a tradição. Hebreus 10:17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Isaías 43:25. Tem muitas outras referências. Mas essa mulher está dizendo assim: profeta, você está me cobrando pelo erro do meu passado. Verso 19. Se você quiser, depois leia João 9:3. Lembra? Do cego de nascença, os discípulos vão perguntar a Jesus: quem pecou, seu pai, sua mãe, ou ele que pecou? E Jesus vai dizer que não foi pecado deles, não foi falha do passado deles. Foi para que a obra e o plano e o projeto, de Deus se manifestasse. Então, o que acontece de ruim na vida dessa mulher? A morte do seu filho?
Não tem nada a ver com o passado. Por que não tem nada a ver com o passado, Eliel? Porque ela não conhecia Deus. Ela não vivia uma vida pautada na palavra de Deus. Ela não tinha conhecimento do Deus. Nós estamos falando de Sarepta. Ela é viúva de Sarepta, Sidom, uma cidade idólatra, não tem templo. Então ela não conhecia o Deus de Israel. Sidom e Sarepta não faz parte de Israel, faz parte das cercanias lá, beirando Tiro e Sidom. Então não faz parte do povo, não está dentro da cultura judaica. Então ela não conhecia Deus, e ela está achando que Deus está pesando a mão, e o profeta na terra, no Antigo Testamento, simbolizava o próprio Deus. 25 minutos, me ajuda, Jesus. Verso 19, e ele lhe disse, dá-me teu filho. E tomou no seu braço, subiu para o quarto, no segundo andar, deitou o menino na cama, e aí foi fazer o que todos nós devemos fazer. O que ele é? Orar e clamar a Deus. No dia da crise, no dia da prova, no dia da adversidade, você precisa clamar ao seu Deus. E aí ele levanta a voz a Deus, verso 20, ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho. E aí o verso 21, ele vai medir o seu corpo por sobre o menino. E o verso 22, o Senhor ouviu a voz de Elias. Gente, isso aqui é tremendo demais. Existem algumas coisas que são exclusivas nossas, a saber, impressão digital. Existe hoje aproximadamente, ou talvez até mais, do que 8 bilhões de pessoas, e nenhuma delas tem a impressão digital. Isso prova que você é único. Por mais que alguém consiga imitar a voz, por mais que a voz de alguém seja parecida, a nossa voz também é única. E o texto diz que Deus ouviu a voz do profeta. Livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no verso 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, tapado, para que não possa ouvir. Então Deus está me usando através desta simples aula para dizer para nós, professores, professoras, alunos, alunas, aonde quer, para quem quer que esse vídeo possa chegar, Deus está dizendo para nós, eu quero ouvir a tua voz. Ouvir voz fala de intimidade, fala de comunhão, fala de contato. Se alguém chegar no meu portão e bater no portão, eu vou perguntar quem é, e a pessoa vai dizer quem é. Pela voz, eu já sei quem é. Tem gente que chega aqui em casa, bate no portão, quando chama eu já identifico. Por quê? Porque eu tenho intimidade com a voz, eu tenho conhecimento com a voz, eu conheço a voz dessa pessoa. E quando Elias fala, Deus ouve do céu e diz, é Elias, meu servo. Lembra de 1 Reis 17:1? Segundo a minha palavra. Quando ele libera uma profecia, Deus diz, tranca céu, tranca terra, não tem chuva, não tem orvalho. Por quê? Porque ele tem vida comigo. Ele é homem de Deus. A sua oração tem poder. A sua voz movimenta o céu. Leia, por exemplo, Salmo 40, verso 1, Salmo 12, verso 5 e muitas outras referências. Mas eu preciso entrar na introdução. A gente já está com quase 30 minutos ali e a gente ainda não desenvolveu. Jonas 1, capítulo 1, verso 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Gente, isso aqui é muito profundo e eu vou te dar uma referência para você ler, se você quiser. Gênesis capítulo 18, depois você dá uma lida, vai falar da cidade de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18, verso 20 e 21, olha o que está escrito. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Isso aqui é tremendo demais. Por que o Espírito Santo me direcionou a chegar aqui? O relógio já bate 30 minutos e a gente entra na introdução agora, mas deixa eu te aplicar isso aqui. A primeira referência de clamor na Bíblia não é de um servo de Deus.
não é de um filho de Deus. Não é de uma igreja pentecostal igual a nossa, que a gente marcha, que a gente pula, que a gente roda e dá lugar. Não. O primeiro clamor é na cidade de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18. O primeiro clamor são os ímpios que estão clamando. Então isso já nos ensina o quê? Lembra de um hino? Eu não canto igual a minha esposa e não canto bem igual a vocês, mas tem um hino worship aí que diz que a terra clama, aviva-nos. Todas as ações que acontecem na terra, elas têm impacto diretamente no céu. Quer ver? Eu acho que é... Me ajuda aí, Espírito Santo. Hebreus. Eu acho que é, não tenho certeza. Vamos ver. Se eu tiver errado, vou ficar te devendo uma referência. Hebreus. Cadê você? Hebreus capítulo 1. Ó. Vamos lá. Não, capítulo 1 não. Hebreus capítulo 11. Galeria dos Heróis da Fé. Verso 3 em diante. Lembrei. Verso 4. Pelo mundo entendemos, mas vamos para o 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, morto não fala, Eliel, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aí você teria que voltar para Gênesis capítulo 4 para entender melhor. O texto diz que Deus recebe a oferta de Abel, rejeita de Caim. Caim fica irado, mata o seu irmão. Isso está até no meu primeiro livro que eu escrevi e editei. Se você quiser, depois comenta aí no comentário que eu mando entregar aí na sua residência. Está no valor de R$30. E aí o interessante é que Caim mata seu irmão, pega uma pedra, mata ele no campo, seu sangue escorre na terra, ele enterra o seu irmão e Deus diz: cadê teu irmão? E ele diz: acaso sou eu o guardador do meu irmão? E Deus diz: a terra está clamando pelo sangue do inocente que você derramou. Olha que profundidade o que Deus está dizendo na referência do primeiro homicídio que a Bíblia nos apresenta. Primeiro homicídio da história que a Bíblia deixou registrado para nós. Deus está dizendo que para toda ação na terra haverá indubitavelmente uma reação no céu. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós praticamos, e quando eu digo nós, eu digo humanidade, impacta, tem uma reação, tem uma movimentação no céu. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos clamar, que nós devemos adorar. A igreja precisa santificar, até na oração do Pai Nosso em Mateus 6, santificado seja o teu nome. Então o primeiro clamor que sobe ao trono de Deus, Salmo 141, verso 2, Apocalipse 8, Apocalipse 12, tem muitas outras referências, mas deixa eu evoluir. Deus recebe a nossa adoração pela narina. O salmista diz que a nossa adoração ela é um incenso. Sai da nossa boca a voz, mas adentra no mundo espiritual como um cheiro, sobe ao trono de Deus. E da mesma forma que a igreja clama, a terra, né? Os moradores da terra também clamam. E derramar de sangue, maldade, tudo isso está sendo plantado na terra. E tudo isso chega ao trono de Deus. E com Nínive não foi diferente. Você conhece a história, e se não conhece, vai ter que ler os 4 capítulos de Jonas, porque é muito rapidinho, não dá nem 100 versículos, não tem nem 100 versículos, você lê aí em 5, 10 minutos e depois medita. Dá para ler rápido, mas precisa meditar para que a história possa entrar no seu âmago, né? Na sua alma, e você entender verdadeiramente. Gente, 34 minutos. Vou correr aqui, vamos lá? Não vou ler os azuis, como eu sempre digo, leia subsídio, leia motivação, leia tudo isso. Se eu for ler tudo aqui, a gente vai ficar 2 horas, 3 horas aqui falando. E não é o nosso propósito. O relógio bate 60 minutos, aonde eu estiver da lição eu paro, e você, como um bom professor ou professora, sabe, vai ver o vídeo, mas também vai continuar o estudo. A gente, na nossa correria aí, mas a gravação do vídeo aqui, eu quero me ater a 60 minutos. Introdução. Na lição anterior, vimos a natureza missionária
de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido. O povo escolhido com um propósito missionário. Então, é um povo, Antigo Testamento, um povo, um propósito missionário que é tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias, a viúva de Sarepta, a ida do profeta Jonas a Nínive e, finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade, a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito missão, de forma como conhecemos hoje, no Novo Testamento, na graça, na nossa era, não aparece com clareza no Antigo Testamento, em relação à nação de Israel como um povo escolhido por Deus. Então a gente tem que, quando ler a Bíblia, quando meditar na Bíblia, você tem que entender o que é texto, o que é contexto, o que é da época, a forma que era feito na época, porque antigamente, Antigo Testamento, era de uma forma, missões existiam, mas era de uma outra forma que Deus instruiu ao seu povo, a sua nação chamada Israel. Aí você teria que ler no mínimo aí 3 capítulos de Deuteronômio, lendo e pontuando, respeitando ponto e vírgula, e depois medita. Deuteronômio 6, Deuteronômio 7, Deuteronômio capítulo 8. Leia esses 3 capítulos que isso aqui vai abrir a sua visão. Você vai entender muito bem, perfeitamente, a obrigatoriedade, né? O que Deus determinou para Israel para o seu tempo. Vamos lá. Tópico 1. Eu vou estourar o nosso tempo não, 37 minutos. Tópico 1. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Qual era o plano de Deus, Eliel? Tópico 1.1. Deixa eu grifar que eu não havia grifado. O Senhor, nosso Deus, planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Gênesis 12:3, depois você pontua cada referência, para a gente ganhar tempo. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Aqui não está referência, se quiser coloca aí. 1 Timóteo 2:4. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir para conferir, porque essa referência eu não havia anotado e eu não vou te passar a referência errado de jeito nenhum. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo, ou epístola, como você queira chamar. Perfeito. 1 Timóteo 2:4. Corrobora o que está falando aqui nessa parte, que Deus queria que todos os seres humanos chegassem ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel, aí você tem que ler Deuteronômio 7:3 em diante, para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Aí você lê Isaías 43, do 10 ao 13, que fala sobre o povo ser testemunha. Como que eu posso te explicar isso aqui? Vamos lá. Imagina um crime e você presenciou um crime. Não um crime, imagina um acidente, que é algo mais light, mais leve, dependendo também, né? E aí a pessoa atropela alguém, você vê tudo que está acontecendo, e aí se aciona a ambulância, a polícia, tudo mais, e aí você é uma testemunha ocular. Eu vi o que aconteceu. Deus está dizendo para Israel ser testemunha dele. Então, no Novo Testamento, a gente vai ver Jesus dizendo para os apóstolos, discípulos, serem testemunhas ocular. Então, no Antigo Testamento, Israel deveria ser a testemunha. E aí você lê Isaías 43, do 10 ao 13, que você vai entender perfeitamente. Entramos aonde, Eliel, agora? A falha de Israel. Os israelitas se contaminaram. Vamos lá, deixa eu grifar isso aqui. E não se espante se
for parecido com a nossa era e a nossa geração. Deus escolhe Israel, separa Israel, seleciona Israel e diz: Israel, você vai ser o nosso padrão. Vocês serão o padrão na terra. Aí o que Israel faz? Olha para o mundo e ao invés de Israel transformar o mundo transforma Israel. O mundo contamina Israel. Século 21, igreja do século 21. Romanos 12. O apóstolo Paulo diz para que nós não vos amoldeis, conformeis, adequar, não entra no padrão, no sistema mundano. Ao contrário, você transforma o mundo. É claro que eu não vou fazer isso, mas imagina, eu estou aqui dentro do quarto gravando. Só tem uma luz aqui acima da minha cabeça. Se eu apagar essa luz, todo o quarto vai estar em trevas. Só que a igreja, lembra de Mateus 5, 13, 14, vós sois sal da terra, luz do mundo? Jesus diz assim: vocês são luz do mundo. Então pensa comigo, se eu apagar a luz, o ambiente vai ficar todo em trevas. Mas a luz estando acesa, o ambiente está em luz. Não tem como, ou tem trevas, ou tem luz. Não tem como ter os dois no mesmo ambiente. Aí o texto está dizendo que Israel era para influenciar. Mas o que aconteceu? Israel foi influenciada pelas outras nações. Então é isso que, infelizmente, nessa reta final, antes da volta do nosso Salvador, está acontecendo com alguns que estão dentro da igreja. Que ao invés de impactar o mundo, transformar o mundo, convencer através da mudança, está querendo ganhar através da semelhança. E aí não adianta trazer o mundo para dentro da igreja. É a igreja que precisa transformar o mundo. A falha de Israel. Vamos lá. 42 minutos. Esse tempo não me ajuda. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Lembra lá, quando Deus diz para Josué, eles entram na terra prometida, leia Juízes, dominando as terras. Deus diz: quando entrar na terra, manda todo mundo para fora. Não deixa nenhum estrangeiro na terra. Eliel, Deus é ruim, Deus é egoísta, Deus é não sei o que, não é nada disso. Deus conhecia o seu povo. E Deus sabia que na terra estava um povo idólatra. E se aquele povo permanecesse, leia capítulo 1 de Juízes que você vai começar a entender. Se o povo permanecesse ali, infelizmente Israel enfraqueceria e começaria a idolatrar. E foi isso que aconteceu. Além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunha de Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, sua desobediência, idolatria e pecados morais. Aqui está com uma referência de Ezequiel, capítulo 22, verso 1 ao 5. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel, deixa eu grifar isso aqui que eu não havia grifado. Em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Por que, Eliel? Por causa da promessa. Lembra? Deus não quebra aliança com o homem. Existem alianças que os homens quebram com Deus. Aí Deus olha para Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei. Quem te abençoar, eu vou te abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. De Abraão vem a nação de Israel. Depois que Jacó ali luta no Val de Jaboque, a gente entende, seu nome passa a ser chamado Israel, das 12 tribos, seus filhos, e os filhos de José também, a gente entende perfeitamente isso. Então Deus está dizendo: Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Ponto 3. A contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e perseveraram. Nós temos toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Israel, a Torá, Antigo Testamento, Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia e os livros do Antigo Testamento. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento e traduziram
em grego, a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Então deixa eu te explicar isso aqui. Eles preservaram, escreveram, o Antigo Testamento, apesar de ter sido escrito no hebraico, houve a transliteração, a tradução para o grego, e hoje nós temos o cânon fechado, a Bíblia Sagrada, através dos 72 homens, Concílio de Nicéia, e aí seria outra aula para falar só outra matéria da teologia, que é chamada de bibliologia, que é o estudo da Bíblia, a origem, que determina tudo. Então, depois a gente pode pontuar isso. Jesus Cristo, a palavra encarnada, foi o que eu grifei. A Bíblia é o próprio Cristo. Jesus diz assim, por exemplo, João 14,6, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Se a gente for para João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, Jesus diz que no princípio era a palavra, dependendo da sua versão está escrito verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele, sem Jesus, se faria. João 15, Jesus diz lá, falando sobre eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. No verso 5 ele vai dizer, sem mim nada podereis fazer. Então sem Jesus não dá. Jesus é a própria palavra. Lá na primeira carta, agora é carta, não é evangelho, lá perto de Apocalipse, ou epístola se você preferir, no capítulo 1, está escrito, João, a primeira epístola universal do apóstolo João, 1:1. O que era desde o início, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra viva. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo encarnado, Jesus é a própria palavra, e é por isso que a Bíblia é profunda demais, e a gente pode passar 100 anos, 200, 1000 anos se vivesse igual Matusalém, que é o homem que mais viveu da Bíblia, 969 anos estudando a Bíblia, e a gente não ia chegar a 10% da sua profundidade. Vamos lá. Então, fechando aqui, 47 minutos, O relógio está contra mim. Tópico 2, vamos lá. O amor de Deus para com outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Eu falo mal português, Imagina em inglês. Não sei se esse nome é inglês, mas vamos lá. Eu vou dizer que é Johannes ou Johannes, Blaum, sei lá. Você lê aí e cita do teu jeito. Ele é um erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões. Afirma que desde o início, Deus mantinha os seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías. Então, você tendo um tempinho, pontue cada capítulo, faça um resumo do que você entendeu desses 16 capítulos. Na ida do profeta Elias a Sarepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Isaías 45, Isaías 49:6 é bom você ler, e o 52:10 também. E aí você pede para um aluno ler, outro aluno ler, para que haja a interação. Pelo menos essa é a forma que eu faço, e aí cada um tem a sua realidade, a melhor forma que você gosta de lecionar, mas eu acredito que é mais didático havendo essa interação. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Isso aqui eu não vou ler, gente. Eu já acabei explicando, já falei um pouquinho quando a gente fez a leitura bíblica em classe, seria chovendo molhado, e ali já vai bater 50 minutos, eu quero hoje pontuar tudo. Mas se você quiser pontuar, é conhecido, não tem nada de dificuldade aqui de interpretação nessa parte, e também não tem dificuldade aqui no ponto 2, no tópico 3, que fala sobre a missão de Jonas em Nínive, que também era uma missão muito simples. Deus diz para o profeta Jonas, filho de Amitai, levanta-te e vai à cidade de Nínive.
e chegando lá, clama contra ela, prega, né, libera uma profecia, dizendo que a sua malícia chegou até mim. E a gente conhece o profeta fujão, que é Jonas, que decide não obedecer à ordem de Deus e decide ir para Tarso. E aí ele traz para a vida dele e de outras pessoas. Deixa eu melhorar esse apoio aqui, que vamos lá, para a gente entrar na conclusão. Para a vida dele e para a vida de outras pessoas, Jonas traz tempestade. Mas leia o final da história. Ele vai, ele prega com o coração revoltado, ele prega irado. Deus vai destruir, daqui a 40 dias Deus vai matar todos vocês. Revoltado. E aí Deus olha para a cidade, o rei ouve a mensagem, o Espírito Santo trabalha no coração. João capítulo 16 diz que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, verso 7 em diante. E aí o rei daquela cidade manda conclamar um jejum. Ele rasga as vestes, bota pano de saco, todas as pessoas e animais da cidade vão jejuar. E aí Deus olha e apresenta a graça no Antigo Testamento, e isso é lindo. Deus usa a graça na lei, perdoa todo aquele povo, e Jonas fica irado. E aí Jonas queria que Deus exterminasse todo mundo, e aí você teria que ler a história ali para que pudesse entender melhor. Mas o que chama atenção é que Deus permite que uma árvore nasça, essa árvore faz sombra sobre a cabeça do profeta, e aí Deus manda um bicho, mata aquela árvore, e Jonas novamente fica irado e tá revoltado, e aí Deus diz: rapaz, tu tá preocupado com uma árvore que nem você plantou, que você não teve trabalho nenhum, você tá chateado porque eu exterminei essa árvore, mas estaria feliz se eu matasse mais de 125 mil homens ou adultos, e aí vai depender da sua versão, pessoas, como você queira. Deus está dizendo: você está preocupado com uma árvore que você não teve sacrifício nenhum para fazer, mas não está alegre de uma pregação. Gente, eu prego há alguns anos, e pela misericórdia de Deus, é claro, quando Ele quer fazer, o Espírito Santo faz. Pessoas vêm ao altar, aceitam a Jesus, e a gente entende que isso não é porque nós pregamos, porque aquela pessoa já veio ouvindo pregações, já veio, e é um compêndio, né? É algo que se complementa. Mas quando a gente recebe uma alma que seja após uma ministração no altar, a gente já fica feliz. Imagina 125 mil em uma pregação. Mas deixa isso para outro dia. Quando a gente chegar lá em cima, a gente troca uma ideia com o Jonas e tenta entender porque que ele estava tão brabão. Vamos lá? Então, 3 a gente já finalizou. Vamos entrar no terceiro tópico, que eu tenho 7 minutos. Eu estou correndo, mas vou fechar no tempo proposto. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Primeira aliança de Deus, com a queda do homem, lá em Gênesis 3, depois você lê, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, entre outras referências. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Essa referência eu vou grifar, que eu não tinha grifado, mas é importantíssimo você ler ela. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20. Lá fala sobre a morte de Cristo, como foi pago, né? O preço do Calvário, preço da restituição, que foi por sangue. Leia e explique, pontue isso, que é muito importante. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso há na Bíblia alianças denominadas como condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Para a gente finalizar, vamos entrar em aliança incondicional e aliança condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Aí está lá citando Gênesis 12, do 1 ao 4, falando da promessa que Deus faz a Abraão. Já a aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo as condições pré-estabelecidas,
ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem caso executar punições precisas em caso de não cumprimento. Aí você vai ter que ler Deuteronômio capítulo 28, leia todo. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, nascido de mulher, veio Jesus para resgatar a humanidade. Salmos 89 fala sobre esse texto aqui, que falou de Davi, que Deus diz: porei um rebento da casa de Jessé, Isaías 11, e o Salmo 89 diz que o seu trono será eterno, verso 4, verso 20, achei a Davi meu servo, segundo Samuel, tem muitas referências, mas deixa eu entrar na conclusão com você e finalizar nesses 4 minutinhos. Vamos lá, gente. Conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Toda a humanidade. Vou repetir pela terceira vez. Toda a humanidade. Lembra do Salmo 24? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, verso 1. E todos os moradores que nela habitam. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se salvem. Atos 10. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que a salvação chegue através dele, da pessoa do Espírito Santo, à convenção, chegue em todos os seres humanos. Não tem como. Deus não criou o inferno para seres humanos. Ele criou para o diabo e seus anjos. Mateus fala sobre isso. Deus quer que todos se salvem. Então, o plano de Deus é a salvação para todos. Mas a gente acabou de ler sobre a aliança condicional e incondicional. Qual é a condição, Eliel? Qual é o plano condicional de Deus? Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele for batizado será salvo. Então eu preciso crer. Sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu vou crer, ter fé? Como que eu vou ter relacionamento, melhor dizendo, se eu não creio num Deus? Eliel, eu não vejo, eu não preciso ver. Eu preciso crer. 2 Coríntios 5:7. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Eu creio, ele está aqui, ele é real, ele está dentro de mim, agora está no céu, está sobre um alto e sublime trono, e prometeu que vai voltar para nos buscar. João 14, Evangelho. Não se turbe o vosso coração, verso 1. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez para que vós estejais comigo também. A promessa continua de pé. Aleluia. Eu sei que é aula, mas a gente vai dando lugar. Seu alvo, para a gente finalizar, é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem da salvação somente para si, mas para proclamar entre as nações a sua glória entre todos os povos e as suas maravilhas. Salmo 96, verso 3 fala sobre isso. Essa é uma raiz muito importante no Antigo Testamento para entender as missões do Novo Testamento, que é o tema da nossa próxima aula, permitindo Deus. Então eu concluo com essa frase, que aqui está, que eu não grifei, mas vou grifar agora, que por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem da salvação somente para si, mas fazer o que, Eliel? Proclamá-la. Eu concluo com uma referência, Isaías 6:8. Isaías diz: eis-me aqui. E mais o que? Envia-me a mim. Então, eu quero para mim, mas quero para os outros. Essa garrafinha aqui está quase cheia. Quase cheia. Se eu encher ela no seu limite, só fala sobre dentro. Mas o Espírito Santo não quer apenas nos encher. Ele quer nos transbordar.
Porque quando a gente transborda, tá cheio do lado de dentro, mas também empaquita quem está do lado de fora. Então, eu preciso ser cheio? Sim, só que cheio só fala de mim. Quando eu transbordo, eu abençoo a Carol, que é minha esposa. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo os meus amigos, eu abençoo os meus conhecidos, eu abençoo a minha localidade que eu moro, porque se eu moro nesse lugar, a minha casa precisa ser um local de bênção para essa localidade. Independente de onde você mora, se é comunidade, se é área de risco, se é bem abençoado, igual eu que moro em Belford Roxo, independente de onde você mora, esse metro quadrado que está dentro da minha casa, cada ponto, de um muro ao outro, da extremidade, é um pedacinho do céu na terra. Quem mora aqui é um embaixador e uma embaixadora de Cristo. Eu sou representante de Cristo na terra. Paulo vai dizer isso em Efésios 6:20, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. E eu não posso apenas querer o bem para mim. Eu não posso ser um cristão egoísta, que eu quero ser salvo apenas. Eu preciso ser Josué. Você pode escolher. Josué vai dizer no capítulo 24, no verso 15, porque eu não posso te obrigar. Mas Josué diz o seguinte: porém, eu e a minha casa, eu e a minha prole, nós vamos servir ao Senhor. O bem que eu quero para mim, eu quero para os meus. Eu quero que Deus salve a toda a humanidade. Mas para isso, eu preciso proclamar. Eliel, quem convence? O Espírito Santo. A glória de quem? De Deus. Mas quem precisa pregar? Eu, você e nós. Eu quero finalizar, gente. Corri muito hoje. Tem muita coisa que eu não consegui pontuar e você vai ter tempo para pontuar. Vou colocar agora o vídeo para carregar. Tentei fazer a live ao vivo, não consegui. Mas a próxima, se Deus quiser, vai ser ao vivo. Vou lançar ao vivo aqui e a aula já fica aí. Porque para carregar demora muito, sempre dá problema, internet, essas coisas. E aí hoje já é quinta, na verdade já é sexta, né? O relógio já passou das meia-noite aqui no meu relógio, então já é sexta-feira. Mas em nome de Jesus, eu creio que ainda hoje esse vídeo vai estar aí. Você vai ter sexta, sábado e domingo, ali no início do domingo, para poder ver essa aula e poder corroborar com o conhecimento que você já tem e complementar com aquilo que você quer levar. Obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua interação. Aqui embaixo tem os comentários e tem o gostei. Se você puder, compartilha. Se você compartilhar para um amigo, se esse vídeo está alcançando, vou dar um exemplo, 10 pessoas, ele vai alcançar 20, porque cada um indicou para um amigo. E é assim que o reino de Deus funciona. Amém? Obrigado pela sua atenção, pela sua participação, pela sua interação. Boa aula para você e para os seus. Vamos orar? Amado e eterno bom Deus, a Ti somos gratos nesta madrugada por fechar mais uma aula abençoada que o Senhor nos direcionou, que possa ajudar os nossos amigos e amigas, que eles possam extrair e aquilo que for bom possam aplicar, possam pegar e melhorar, pois a Tua palavra é uma fonte inesgotável. E quanto mais nós descemos, assim como o Senhor fez com o profeta Ezequiel no capítulo 47, quanto mais a gente caminha com o Senhor, mais a gente vai vendo que mais temos para aprender. O mergulhador sabe que quanto mais ele desce, mais do fundo do oceano ele conhece. E é assim que vai ser na nossa vida. O segredo, arrebatamento será a subida, mas o segredo para conhecer a Deus está na descida. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Zaqueu subiu para ver Jesus, mas Jesus está dizendo, para me ver você pode subir, mas para eu entrar na sua casa você precisa descer. Desce que eu tenho mais para a tua vida. Deus te abençoe.